Bom dia e a paz do Senhor, amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, final da semana, irmãos. Mas é abençoado por Deus, né, irmão? Tudo que Deus faz para nós, temos que acreditá-lo nas promessas de Deus. Queria deixar uma palavra de reflexão para os irmãos ouvintes da Palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 8, primeiro livro do Novo Testamento. Ele contém mais ou menos 28 capítulos. O livro de Marcos, por consequência, Marcos tem mais ou menos 16 capítulos. Lucas, 24 capítulos, se não falha da memória. E João, acho que é 21 capítulos, irmãos. Se não tiver os pensamentos bons, né, irmãos? Mas quero mencionar aqui, Mateus capítulo 8, a cura do criado de um centurião. Esse mesmo texto está em Lucas capítulo 7, do 1, versículo 1 ao 10. Aqui é do versículo 5 ao 13. Pouquinho versículo. Eu acho que eu me lembro, eu nunca falei sobre esse texto aqui, irmãos. Mas eu só vou ler o versículo 7, irmãos, e vou mencionar algumas palavras nesse texto. Como eu disse, a cura de um criado de um centurião. É o texto, né, irmãos? Versículo 7 diz: Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Então, irmãos, eu estou passando por um processo, já fiz 2 cirurgias, fiz 2 tomografias, uma 3D, e os ossos do fêmur, do joelho, não está colado, irmãos. Eu sinto muita dor. E eu estou numa campanha na igreja, eu próprio, assim, irmãos. Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Quando Pedro e João disparam o paralítico, eu não tenho ouro e não tenho prata. Tudo que eu tenho, levante e anda em nome de Jesus. Uma campanha que eu achei de mim mesmo, uma das campanhas, né? Estou com 2 campanhas lá. Em prol da minha perna, irmãos. Estou gastando que eu tenho que eu não tenho, né, irmãos, com a medicina sobre a cura da minha perna. Mas o que me chama a atenção nesses textos, nesse versículo que eu disse, que Jesus lhe disse, o próprio Jesus disse, eu irei e curá-lo. Mas, para que chegue até nesse versículo, irmãos, vou falar do primeiro versículo 5, irmão, do texto. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando. Este homem centurião, ele é uma pessoa de alta classe. Se nós olhar no texto, nós vemos que ele não era uma pessoa digna, uma pessoa de autoridade, porque era centurião, né, irmãos? Ele chegou na cidade de Cafarnaum. Quando Jesus entra em Cafarnaum, esse centurião apresentou-lhe a Jesus. E além disso, ele implorou para Jesus. O que é implorar, irmãos? Eu não vou implorar para pessoas, eu não vou sujeitar pessoas. Ele me ofendeu, ele me maltratou, porque eu irei rebaixá-lo a ele. Mas este homem, irmãos, esse centurião, não fala o nome dele, fala centurião, ele implorou para Jesus. Talvez esse homem não tinha implorado para ninguém, porque ele era um centurião, uma pessoa que mandava e desmandava, mas ele reconheceu que Jesus, ele era e é. Então ele implorou para Jesus. Versículo 6. Ele disse, o seu meu criado já em casa de cama para paralítico, sofrendo horrivelmente. O meu criado, quer dizer, o criado, irmãos, não era o filho dele, era pessoas que ele estava ali com ele, um criado, ou seja, uma empregada. E estava de cama. Quer dizer que estava de cama? Ele estava, enfermo, paralítico.
E além disso, estava sofrendo demais. Está no versículo 6, irmãos. Estava horrivelmente sofrendo. E o homem, esse centurião pegava a dor, não era o filho dele, mas ele pegava a dor desse moço. Ele tinha como que fosse o filho dele, como que fosse algo da família dele. Porque é o ditado, o pai é o que cria, na verdade, né? E ele tinha um amor por esta pessoa. E quando o versículo chave, o 7, como eu disse, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Que coisa linda, irmãos. Né? Eu, na situação que eu estou, peço, Senhor, derrama uma gota do teu sangue sobre o meu joelho para que eu venha ser curado, para que eu venha ser tocado pelo o poder de Deus. E quando eu olho nesse versículo 7, eu me animo, eu vejo que Jesus ele tem o poder de colocar a unção sobre as minhas pernas e curá-lo. Eu continuo acreditando, eu não blasfemo do Senhor. Mas, no versículo 8, mas o centurião respondeu, o homem, respondeu para Jesus, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, o meu rapaz será curado. Então, irmãos, preste atenção nesse versículo 8. O homem, o centurião, respondeu para Jesus com sinceridade, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas apenas manda uma palavra. Uma palavra dos céus, uma palavra da Bíblia. Esta palavra do Senhor, esta palavra salva, essas palavras liberta, essas palavras levam para os céus. Aqui não é uma piada, é as palavras de Deus, é a palavra. E quando o centurião disse, Jesus manda uma palavra, o meu rapaz será curado. Isso que é fé, irmão. Isso que eu chamo de fé inabalável em Jesus. E ele disse mais no versículo 9, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Homem de autoridade, irmãos, né? Homem, ele, se nós acompanharmos na mesma palavra, ele diz, tenho soldado as minhas ordens, eu digo, este vai, ele vai, outro vem, ele vem, ao meu servo fazer isto, ele faz. Então, eu olho nesse versículo 9, eu vejo a autoridade desse centurião. Dizia para o soldado, vai, ele vai. Diz para o outro, vem, ele vem. Diz para o servo, faz, ele faz. Imagina, né, irmãos, essa autoridade, esse centurião. Como que poderia chamar esse centurião? Como seria o nome dele? Pedro, Antônio, João? Eu não sei, irmão. E a Bíblia relata de centurião. Versículo 10, não vou muito mais longe, irmão, porque não ficar grande o vídeo. Ouvindo isto, admirou-se, Jesus disse aos que seguiam, em verdade vós afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus admirou, irmão. Tão bom quando Jesus admira de mim, da minha sinceridade, da tua sinceridade, da nossa sinceridade. É muito bom, irmão. Jesus admirou, porque era um homem de alta classe. Ele não rebaixou, irmãos, porque ele fez o certo. Ele falou para Jesus. Ele foi sincero com Jesus. Eu tenho autoridade. Mas ele estava de frente à autoridade que é Jesus. Jesus é a autoridade, irmão. Ele comanda o céu, ele comanda a terra, ele comanda o ar. Ele comanda a minha vida e a tua vida. Não tem ninguém mais do que Jesus Cristo. Mas Jesus curou esses jovens. Se você puder, pode ler que está no versículo 13, para o versículo chave. Não vou mais longe, mas Jesus curou esse jovem. Então, irmãos, receba um grande abraço do teu irmão, companheiro, presbítero João dos Santos Silveira. Se você puder colocar meu nome na tua oração, coloque, irmão, estarei orando para você. E se nós descer sepultura, somos sujeitos a descer sepultura, quem garante que nós não possamos descer sepultura? Mas temos
que descia até no último momento, glorificando e louvando o Todo-Poderoso, para um dia nós encontrar com Abraão, Isaque e Jacó, lá na Nova Jerusalém. Fique com Deus. Um grande abraço, um grande final de semana, um domingo, um sábado que vem em seguida para nós. Em nome de Jesus.